Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. Louvor a Deus, para sempre, amém. As melhores mortificações não são aquelas que escolhemos, mas as que Deus escolhe. São Francisco de Sales. Amados irmãos, é uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor neste dia 4 de março de 2026. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e juntos vamos trilhar este caminho maravilhoso, rico da graça e do amor de Deus, meditando a palavra de Deus a cada dia. Hoje a igreja faz memória de vários santos e beatas que hoje intercedem por nós para a nossa vida de santidade. Os santos Fócio, Arquelau, Quirino, São Basino, Santo Apiano, São Pedro, bispo de Policastro, na Itália, o beato Humberto, os beatos também Cristóvão Bales, Alexandre Black e Nicolau Orné. Além destes, a igreja também faz memória da beata Maria Luísa, da beata Plácida, de São João Antônio Farina, do beato Roberto Spirker, e também dos beatos Miercislau, Ladislau e Tanislau. E também do beato Zoltán Lajos. Então, que todos estes santos intercessores intercedam hoje por nós, nos ajudando na nossa conversão diária e no crescimento espiritual. O evangelho que hoje vamos meditar é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo do 17 ao 28. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus 2 filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem ao teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus sobe para Jerusalém e anuncia pela terceira vez sua paixão. Ele fala claramente: será entregue, condenado, escarnecido, flagelado e crucificado. Mas também anuncia a ressurreição ao terceiro dia. Aqui vemos o coração do mistério cristão. A cruz não é acidente, é missão. Não derrota, é obediência amorosa ao Pai. O Catecismo nos ensina, no número 614, o sacrifício de Cristo é único. Ele completa e supera todos os sacrifícios. Jesus sabe o que espera, mas não recua. Ele nos ensina que o caminho da glória passa necessariamente pela cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Mesmo que muitos queiram, mesmo que muitos pensem, mesmo que muitos comecem a tentar retirar, mas não existe. Renunciar ao crucifixo é renunciar à crucifixão de Jesus, à própria redenção. E isso é muito sério. Logo após o anúncio da paixão, a mãe dos filhos de Zebedeu pede os primeiros lugares no reino. Olha só, enquanto Jesus fala de entrega, eles pensam em poder, em glória, em privilégio. Essa cena revela uma tensão profunda entre os discípulos. O Evangelho narra claramente que os discípulos, ao perceberem isso, ficam irritados. Mas esta cena também, ela revela a lógica do mundo, que é subir, enquanto a lógica de Deus é descer. Cristo desceu, diminuiu a tal ponto que negou-se a si mesmo. A gente vê isso no Evangelho de João, capítulo 1. Deus se rebaixa e se torna um de nós. E na Eucaristia, Deus se faz muito pequeno para que todos nós tenhamos acesso. Que maravilha, que amor esse Deus tem por nós. Estamos correspondendo? Aqui encontramos o coração da espiritualidade cristã. A grandeza em Deus é sinônimo de serviço. E a autoridade em Deus é sinônimo de doação. O próprio Cristo é o modelo. Ele, sendo Senhor, faz-se servo. O magistério da Igreja recorda que toda a autoridade da Igreja é serviço, como ensina o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 18. O mistério existe para edificar e servir o povo de Deus, não para dominar o povo de Deus. Jesus faz uma pergunta séria. Podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice aqui é símbolo da paixão. Participar do reino é participar também do sofrimento redentor de Jesus. Aqui está uma verdade central da doutrina católica. Somos chamados a unir nossos sofrimentos ao de Cristo. São Paulo nos ensina: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Não significa aqui que a cruz foi suficiente, mas que somos convidados a participar da cruz. A gente pegar o catecismo no número 618, a gente vê: a cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Aqui tiramos toda dúvida, toda dificuldade de entendimento da mediação entre Deus e os homens. O discípulo não busca privilégios, mas comunhão com o crucificado. O verdadeiro discípulo, aquele que realmente quer seguir Jesus, ele não busca privilégio, mas
comunhão com o crucificado. No versículo 28, a gente vê aqui um ponto central. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui está a doutrina da redenção. Nós fomos redimidos. Jesus oferece sua vida como resgate. Ele é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, que a gente vê lá em Isaías capítulo 53. Ele é o Cordeiro Pascal, que daqui a alguns dias nós vamos vivenciar esse grande momento, o maior momento que a igreja vivencia. Paixão, morte e ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é o sumo sacerdote que oferece a si mesmo. Na missa, esse sacrifício torna-se presente de modo sacramental. Cada Eucaristia atualiza este resgate por muitos. É o mesmo sacrifício. É o mesmo Cristo que atualiza em cada Santa Missa para nos resgatar. Na nossa vida diária, na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar, nós precisamos nos questionar profundamente. Servimos ou buscamos reconhecimento? Claro que aqui, se formos fazer uma análise de cada comunidade cristã, a gente percebe aqui pessoas que estão lá mais para mostrar quem são, que sabem, que podem, e quando alguém para corrigir os erros, para levar a santidade e o correto modo de participação na vida da comunidade, algumas pessoas não conseguem. Elas se afastam, elas se irritam, elas brigam, e enfim. Nós vivemos a fé como entrega ou como promoção pessoal. E é também um questionamento que a gente deve levar em conta de forma muito profunda. Outro, nosso apostolado é serviço humilde ou desejo de destaque? Nós somos aquelas pessoas que tudo que faz, por menor que seja, já está anunciando ao mundo todo. Neste mundo, marcado pela busca de poder, pela busca de ser e de ter, Jesus nos apresenta o caminho da humildade. E este é um ensinamento para aquela mulher, este é um ensinamento para esses dois discípulos que estão exigindo um lugar, uma à direita ou à esquerda, um lugar de privilégio. É o primeiro lugar que estão aqui pedindo. E Jesus faz este ensinamento. O caminho da humildade é o caminho que nos leva mais alto. É o caminho que no céu tem maior privilégio. Concluindo essa meditação, aprendemos o seguinte: subir com Cristo a Jerusalém é aceitar o caminho da cruz. Mas a cruz não é o fim, ela é uma passagem. Quem serve com Cristo, reina com Cristo. Quem se doa com Cristo, ressuscita com Cristo. Peçamos então, meus irmãos, a graça de beber o cálice do Senhor, não com medo, mas com confiança, sabendo que o amor que se entrega nunca é derrotado. E aqui está a nossa alegria. Sabendo que o amor que se entrega nunca é derrotado. Porque uma vez com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Onde está o Mestre, o soberano Filho?